Bora para mais esclarecimentos, outros tantos, né? Que é tanto esclarecimento que dói já. Bem, como eu disse, né? Essa questãozinha aqui, a gente já comentou sobre isto, certo? E agora eu vou dizer aquela regrinha prática que todo lugar tem, né? Que a gente faz sem nem saber de onde vem a coisa. Então, aqui eu tentei explicar, né? De onde vem, né? Uma ideia. Uma boa regrinha prática. Esse professor, eu não quero nem saber, eu só quero marcar meus pontos lá no plano cartesiano, mesmo sem saber. Então tá bom. Bora lá. A regrinha é o seguinte, ó. Eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou apagar isso aqui tudo, certo? E vamos lá, esquecer essas noções aqui, tá bom? Ó, vai apagar tudo. Se quiser, printa aí e compara um antes e o depois. Apagando. Então, bora supor o seguinte, né? Que ele se peça para marcar alguns pontos lá. Então, a gente vai fazer a seguinte coisa. Antes, a gente tem que partir lá para a regrinha lá, né? Qual é a regrinha? Tu tem aqui o eixo. Eita, mas ficou cachorro isso aqui. Bora lá, tô falando que aqui é caseirão mesmo. O vídeo aqui é caseiro, papai. Ó, eixo X, eixo Y, bem que é a origem do plano cartesiano. Certo? Então, a gente pode ter aí, vou separar em três casos. Qual é o primeiro caso? Um dos casos é, o ponto está aqui, ó, solto, ele está aqui, ó, ele não pertence a nenhum desses eixos, ele não está em cima de nenhum desses eixos. Né? Então, esse caso aqui é o caso mais simples, né? Ele tem a cara aqui, cara, é um coordenado XY. Esse é o mais simples, todo mundo sabe essa besteira. Agora, um outro caso é quando o ponto está bem aqui, ó, sobre o eixo X. Quando está sobre o eixo X, aí o cara usa a seguinte regrinha, né? O cara faz sem nem saber por quê. Quando está em cima do eixo X, tu vai lá no valor de Y, não seria XY, tu vai lá no lugar de Y e coloca quanto? 0. E aqui vai ser quem? Vai ser um dado valorzinho de X. Que valorzinho é esse de X? É esse número bem aqui, ó, onde ele está em cima do eixo X. Se for 1, vai ficar 1 e 0. Se for 2, vai ficar 2 e 0. Se o ponto estiver bem aqui, menos 3 e 0. Menos 10 e 0. Em qualquer ponto que ele estiver sobre o eixo X, vai ficar aquele número e 0. Acabou-se. A outra situação é quando o ponto está em cima do eixo Y. Então, qual vai ser a cara desse ponto? Olha, se fosse um ponto qualquer, jogado aqui fora, né, desses eixos, seria essa cara aqui, ó, X e Y, não é isso? Mas como está em cima do eixo Y, o cara te diz, olha, bota 0. E o valorzinho aqui para Y? Ó, é o Y, vai depender desse número que está aqui. Se aqui é menos 2, então vai ficar 0 menos 2. Se for bem aqui o 5, vai ficar 0 e 5. E assim por diante. Repetindo, se o ponto está fora dos eixos, ele tem a cara XY. Se o ponto está sobre o eixo X, ele tem a cara X e 0. Ou seja, o Y é 0 e o X. A gente já vai ver com exemplo numérico ali. Se está em cima do eixo Y, a cara dele é essa aqui, ó, é 0 e Y. É 0 e um determinado número. É X e um determinado número. E aqui é um par de números. Certo? Aqui é X e 0, perdão. E aqui é um par de números aí. Sim. Então, por exemplo, a gente ia lá marcar os pontos de coordenadas A. 3 e 2. Esse aqui é esse caso aqui, né? 3 e 2, moleza, né? Eu ligo aqui o 3 com 2. Todo mundo sabe fazer essa coisa. Tá aqui o ponto A. Gente, outra coisa. Ponto, a gente representa a letra maiúscula do nosso alfabeto. A letra maiúscula, cara. Já vi gente botando um Azinho. O ponto, marca, por exemplo, um ponto B. Marca, por exemplo, um ponto B. De coordenadas 0 e 1. De coordenadas 0 e 1. Então, bora usar aqui a bendita da regrinha. Eu sei que ele vai estar em cima de um dos eixos. Como o x... essa que está jogadinha. Como o x é 0, que é um coordenado, né, x e y. Quando eu falo x é o primeiro valor, quando eu falo y é o segundo valor. Como o primeiro valor aqui, que é o x, é 0, então o ponto vai estar em cima do eixo y. Então, ó, como o x é 0, o ponto vai estar bem aqui, ó, em cima do eixo y.
Em que valor? O y aqui não é 1? Então o ponto vai estar onde? Bem aqui, ó. Vou marcar aqui. Então o ponto vai estar onde? Aqui, ó. Então bem aqui a gente tem aqui o ponto B, certo? Ponto C. Ponto C de coordenadas 3 e 0. Ponto C de coordenadas 3 e 0 é, como o y é 0, então o ponto está em cima do eixo x. Ó, primeiro valor é x, segundo valor é y. Como o ponto, o y é 0, então o ponto está em cima do eixo x. Em que valor? No 3. Então eu vou lá no eixo x, oh, droga, vou lá no eixo x, percorro ele aqui até lá no 3. Falando que aqui é caseiro, sou 3. E não vou cortar vídeo para editar isso aqui, não. Então aqui vai ser que ponto? C. Se quiser, dá uma pausa no vídeo aí, fica meditado. Até mais hora, né? Marcação aí do ponto D. Ponto D de coordenadas 0 e 0. Onde é que ele vai ficar? Ó, se... Como é que tá o negócio? Se o y é 0, então o ponto está sobre o eixo x. E se o x é 0, então o ponto está sobre o eixo y. Ou seja, o ponto está em cima do eixo x e do eixo y. O único local que acontece isso é aqui, cara. Ó. Aqui, garoto. Pronto. Bora lá. Aí o cara disse, professor, você tá só com exercício aí com um valorzinho positivo. Bota com um número negativo. Lá vai. Menos 1 e 0. Pronto. Ponto E de coordenadas menos 1 e 0. Como o y é 0, ó, o y é 0, o ponto está sobre o eixo x. Então já está aqui no eixo horizontal. Em que valor? Menos 1. Eu vou lá, procuro aqui o menos 1, eixo x, procuro menos 1. Tá bem que ele, ó. Então que ponto é esse aqui? Ó, o ponto E. Próximo, ponto F. Ponto F tem coordenadas 0 e 2. Onde é que vai estar esse ponto? Como o eixo x é 0, o ponto vai estar em cima do eixo y. Do eixo y, que valor? 2. Então eu vou lá, ó, no eixo y, 2. Então tá bem que o ponto F. Só mais um para encerrar. O ponto G tem coordenadas 0 e menos 4. Certo? Então, se o x é 0, o ponto está sobre o eixo y. Está aqui, ó, em algum lugar aqui, no eixo y. Em que lugar? O y é menos 4? Então, vai estar onde? Aqui, ó, certo? Vai estar onde? Bem aqui, ó, no menos 4. Então, isso aqui é o ponto de ponto G, tá certo? Então, tá aí, garoto. Ó, se quiser ver mais coisinhas lá, dá uma olhadinha aqui no canal e pronto, certo? Valeu, valeu, valeu!